Hoje nós vamos falar sobre a videira e os frutos. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. E todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. E se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserdes e lhes será pedido. E meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Aí, eu queria te pedir o seguinte: se você tem algum bloco de notas, ou se a ideia é você marcar, eu queria que você grifasse esses 2 versículos, que é de onde nós vamos partir, tá bom? Porque a gente está falando sobre milagre, então a ênfase está nesses 2 versículos justamente por causa do tema da mensagem. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Agora continua, o texto não é só um versículo, ok? Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem, darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. E este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Vamos orar. Paizinho, que a gente permaneça no seu amor. E que a gente aprenda a olhar o mundo com os olhos que o Senhor tem criado, com os olhos espirituais que o Senhor tem criado em nós. Que a gente possa olhar para o mundo com o amor que o Senhor tem. E que a gente tenha essa grandeza, essa capacidade de amar uns aos outros. E que tudo que a gente orar, o milagre que a gente pedir, seja para glorificar a Ti. E não fazer pessoas adoradoras do próprio ventre, do próprio estômago, mas pessoas que servem ao Senhor. E que porque servem ao Senhor, servem uns aos outros. Assim nós oramos. Amém e amém. Bom, vamos lá. Eu ia fazer a revisão de tudo que nós falamos, mas eu vou tentar fazer essa revisão por último, porque a gente vem falando de milagres e a gente tem tentado estudar os milagres de Jesus a partir do seu contexto. O que eu tenho ensinado é que você não pode ler a Bíblia com versículos separados. Seria mais ou menos o mesmo que você ter um grande quebra-cabeça, sei lá, de 1000 peças, e você ficar fixado numa única peça, e você ficar
emocionado com uma única peça sem olhar para um quebra-cabeça inteiro. Ou mesmo que você não perceber que para que um pão, sei lá, um pão puma, ele tem aquele formato, ele é um todo, que ele é fatiado, mas ele é parte de um todo. E eu acho que a cultura evangélica transformou a Bíblia em pedaços de quebra-cabeça. E as pessoas desaprenderam a ler o texto bíblico. Então, ela gosta de pegar um texto que muitas vezes lhe agrada, então ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. E aí eu pego este texto separado e eu fico pensando pensamentos positivos, como coach, e diz, eu posso tudo naquele que me fortalece. Mas a gente não pega o que o apóstolo Paulo vai ensinando anteriormente, que ele vinha em situações de privação, ele vinha sofrendo naufrágios, ele vinha sofrendo perigos, ele vinha sofrendo açoites, e ele permanecia, e aí ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Vocês compreendem isso? Do mesmo jeito que você entende o texto bíblico a partir do seu contexto, você não pode entender os milagres de Jesus como se fossem aleatórios. Então eu comecei ensinando que os milagres testificam a identidade messiânica de Jesus. Não é que os milagres testificam que ele é o Filho de Deus, ele é o Filho de Deus, mas ele veio primeiro para Israel, e os milagres testificam a identidade messiânica de Jesus, e eu vou tentar fazer essa revisão com vocês daqui a pouquinho. Mas a gente começou falando sobre videira, e aí, queria que você abrisse para mim em Mateus capítulo 21. O texto diz assim, Mateus capítulo 21, quero ler o verso 18 e 19. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhe disse, nunca mais dê frutos. E imediatamente a árvore secou. Já disse aqui, também é uma revisão, que videira, figueira, oliveira, são figuras que representam Israel. E que são, como são figuras que representam Israel, quando Jesus tocou nessa figueira e amaldiçoou a figueira, o que ele estava lançando era uma mensagem profética para Israel. E ele estava dando uma mensagem profética a Israel, por quê? Porque Israel não dava frutos. Israel não dava frutos. Interessante você pensar que o chamado de Abraão, em capítulo 12 de Gênesis, é de que em ti seriam benditas todas as famílias da terra. Mas o que o povo de Israel se tornou foi um povo ensimesmado, foi um povo adorador do seu próprio ventre, e que por causa disso se tornou desobediente. Durante toda a série de mensagens eu fui demonstrando que os ídolos do Antigo Testamento, que tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem mãos, mas não tocam, era uma bestialização de Israel, e que é a expressão dessa bestialização no sentido de desumanização de Israel, aparecem como expressões demoníacas no Novo Testamento. Então, quando Jesus cura um cego, ele está falando, olha, esse ídolo tinha boca, mas não via, tinha olhos, mas não viam. Tem boca, mas não fala. Por isso que ele cura o surdo, por isso que ele cura o cego. Ao ventilador? Não adiantou nada? Tem gente na andropausa aí, hein? Ah, obrigada. Então, os milagres não dava para serem interpretados separadamente. Quando ele cura o leproso, ele está arrancando uma maldição. Quando ele cura o cego de nascença, a pergunta é, por que esse cego nasceu assim? Quem pecou, foi ele ou foi sua mãe? Gente, Jesus amaldiçoou a figueira, né? Olha o capítulo 21, dá uma olhadinha aqui antes e depois.
é a entrada triunfal de Jesus. O povo está exclamando, Hosana, bem-vindo aquele que vem em nome do Senhor. Quer dizer, eles estão dizendo, ele é o Messias. E aí Jesus entra em Jerusalém, e onde ele vai? Ele vai no templo. Ele vai no templo e ele arrebenta com os cambistas. Ele fica bravo com aquelas pessoas, por quê? Porque não estão dando fruto, porque eles estão no templo e não dão fruto. E na continuidade do texto é que ele então seca a videira, como um sinal profético do templo. Aqui eu já posso fazer uma primeira aplicação do texto. Você é alguém que está sempre no templo, mas não dá fruto? Eu já ensinei também que a gente não deve olhar para o fruto dos outros, né? Porque o texto bíblico precisa ser harmônico, harmonizar. Então, você tem que entender as palavras de Jesus. Então, como eu posso olhar para o cisco que está no olho do meu irmão e não olhar para a trave que está no meu? Então, a ideia é, primeiro eu olho, vejo o cisco do meu olho, para depois enxergar a trave que está no olho do meu irmão. Então, quando eu penso em fruto, eu não vou olhar para o Petrone e dizer, esse Petrone, hein? Quem te conhece, que te compre. Você todo bonzinho tocando violão, mas eu te conheço. Eu sei o que você fez no verão passado. Então a aplicação é, como anda o meu fruto? E a pergunta que eu te faço é, você é alguém frutífero? Porque aí ele vem e amaldiçoa a figueira. Ele amaldiçoa a figueira. Aí os sacerdotes ficam bravos. Jesus ali no templo mesmo cura um monte de gente, que é a expressão do sinal messiânico dele. E aí ele diz, versículo 21, eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte, levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Já falei sobre esse texto também. Hoje, na verdade, é uma grande revisão. Então, esse monte é uma grande dificuldade. Será que é isso? Será que é essa a interpretação? Olha para o capítulo. É uma grande dificuldade. Então, eu estou com uma dificuldade financeira. Mas se eu tiver fé, posso fazer o que mesmo que foi feito por essa figueira, ou mais. Tirar esse monte do lugar. Monte é uma dificuldade, será que é isso? Ou alguém já orou e você já teve a oportunidade de ver presencialmente alguém orar pela Serra da Mantiqueira e falar, vai, lança-se para o mar, e aí se fez, e Campos de Jordão deixou de existir. Interessante como Deus faz as coisas. Eu não sabia que hoje nós íamos falar da mulher samaritana. Mas para os samaritanos, o lugar da adoração é o Monte Gerizim, que fica lá no meio. A semana que vem você vai saber sobre isso, que a gente vai começar a nossa série de mensagens sobre o profeta Jesus, o Rabino de Nazaré. O Rabino de Nazaré. E para o judeu, onde é o monte da adoração? Sião. Então, qual o monte que Jesus está falando? Ele está dizendo, vocês estão movendo o monte do lugar, o monte da adoração, porque Israel deixou de ser o centro da adoração. Por quê? Porque Israel não deu frutos, porque ele está amaldiçoado como essa figueira. Eles rejeitaram, mesmo vendo tudo que eu fiz, todos os sinais que eu fiz no meio deles, eles me rejeitaram. Mover o monte é mover o lugar da adoração. O Monte Sião não é mais o lugar da adoração. Logo, o lugar da adoração é o seu próprio coração. É isso que está dizendo aqui. Só que a sua adoração, meu irmão, está relacionado à figueira que eu estou falando lá. A gente não leu João capítulo 15? Você vê que eu fiz toda essa volta. Eu fiz toda essa volta, gente, para contar uma história para vocês, tá? Essa história foi contada
por Rick Watts. Ele é um doutor canadense que esteve em 2001 na China. Vou contar do meu jeito, tá? De cabeça, sem ler aqui. Ele esteve na China, reunido com pastores chineses, óbvio, né? China, pastores chineses, naquele momento em que não era permitido a pregação do evangelho na China. Então, se alguém fosse pego pregando o evangelho na China, se fosse um chinês, ia para campos de concentração. Se fosse um estrangeiro, era deportado imediatamente. E ele tinha uma reunião com 30 pastores que, inclusive, não se conheciam entre si. Tinham alguns pequenos grupos, mas eles não se conheciam entre si. Sentados num apartamento, sentados no chão, para que a silhueta não aparecesse na janela, porque a polícia secreta estava sempre de olho, tentando encontrar. E, de repente, ele encontra, então, esses pastores que têm igrejas reunidas em casas, porque eles não têm templo. E essas igrejas reunidas em casas, um pastor é pastor de uma igreja de 5 milhões de pessoas. O outro é pastor de uma igreja com 7 milhões de pessoas. Lembrando que China, né? Acho que 1/3 da população mundial é chinesa. É assim, não é mais ou menos isso? Então, lá, milhões é coisa natural. Mas eles estavam contando para o Rick Watts, ele é um biblista, ele foi lá para estudar Antigo Testamento, Novo Testamento com esses pastores, para partilhar, e eles estavam nesse apartamento. E eles começam a dizer a mesma coisa. Na década de 80, começou um movimento aqui, do Espírito. Eu acho que também, porque eu me lembro de ter acontecido tal coisa. Eles começam a partilhar histórias do que Jesus estava fazendo secretamente na China. E dentro dessas histórias que Jesus estava fazendo secretamente na China, em um determinado momento, um se levanta e fala assim: fui pregar numa aldeia. Ninguém me dava ouvidos. Eu me lembrei que Jesus cura. E eu comecei a pregar que Jesus podia curar você e sua família. E aí uma família adoentada me procurou e disse: nós todos estamos doentes. O pastor falou: me leva então para sua casa. E ele foi para casa. Quando chegou lá, tinha ídolos de todos os tamanhos, jeitos, formas. Ídolos e ídolos. O pastor disse o seguinte: você não pode ser curado adorando aos ídolos. Lembrando que o pecado de Israel era adoração aos ídolos, lembram? E aí eu tenho falado que os ídolos, eles são multiformes. Porque de repente você está olhando para o católico falando: o católico adora a imagem, mas você tem aí o seu pastor de estimação que você carrega no bolso, o seu influencer de estimação que você carrega no outro bolso, o seu guitarrista de estimação que você carrega no outro bolso, você adora, você venera, e você vai se tornando parecido com o ídolo que você venera. Inclusive, semana passada eu falei dos políticos de estimação que as pessoas estão se tornando parecidas também. Bom, e aí ele queima todos, eles vão lá e destroem todos os ídolos, mas ainda ficou faltando um. E era de madeira, e aí eles foram e queimaram esse ídolo. E o pastor orou, e todas as pessoas da família foram curados. Quando isso aconteceu, o que aconteceu, meus irmãos? A aldeia inteira se converteu. E abriu-se espaço para a pregação do Evangelho. Mas está achando essa história cabulosa? Tem mais aí. E aí, ele começa a ir semanalmente na aldeia pregar o Evangelho. Num segundo momento, uma mulher aparece gritando: cadê Jesus? Cadê Jesus? E ele ficou constrangido, a mulher achou que ele era Jesus. E ele falou: não, eu não sou Jesus, eu prego sobre Jesus. Mas a mulher estava com um filho morto nos braços. Diz que o pastor falando: eu não sabia o que fazer, eu mandei todo mundo ajoelhar, mas para ganhar tempo. Eu não sabia o que fazer.
o testemunho do Rick Watts sobre esse pastor é que isso não era uma oração de fé. Isso não era uma oração de autoridade, era uma oração de medo. E agora, Jesus, o que eu faço? E no final da oração, esse pastor diz o seguinte: Deus, o Senhor me enviou até aqui. E se o Senhor não ressuscitar essa criança, eu nunca mais prego o Evangelho. E ele falou na frente da multidão, porque ele não tinha o que fazer. E o que aconteceu? Essa criança ressuscitou. Vocês estão entendendo do que a gente está falando? E aí ele diz que desde a década de 80, o que Jesus estava fazendo secretamente na China, era por isso que igrejas tinham milhões de pessoas lá. Só que aí tinha um detalhe. Eles começaram a falar de igrejas que tinham mais de 20 anos de história. E nas igrejas que tinham mais de 20 anos de história, o que acontecia? Os milagres não aconteciam mais. E aí o Rick Watts começa a criar uma teoria, uma construção, e eu olho para o texto bíblico e eu concordo com o Rick Watts, de que os milagres de Jesus apontam para a messianidade de Jesus, apontam para o plano de salvação, apontam para o plano do Evangelho. Quando a igreja se estabelece, ela se torna o sinal, ela se torna a expressão do reino de Deus, e a igreja é presenteada com dons, para que esses dons manifestem a realidade do reino de Deus. Então, num primeiro momento, quando a igreja ou está rompendo uma barreira missionária, ou quando a igreja está vivendo um período de que ela praticamente morreu e precisa haver um avivamento, aí você começa a perceber uma densidade de milagres. Mas quando a igreja está estabelecida, uma igreja como a nossa, não dá, gente, para a gente continuar orando pelo nosso próprio ventre, acreditando que Deus vai, hoje eu estou com uma dor de cabeça, ora aí, meu irmão, ora por mim que eu estou com dor de cabeça, ora porque eu estou, a gente banalizou uma coisa que era importante, era santa, era um sinal. Vamos lá, Evangelho de João, último capítulo do Evangelho de João, capítulo 20, versículo 30 e 31. Jesus já ressuscitou. O Tomé não acredita. Diz, eu só acredito se eu pôr a mão. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros. A expressão aí é sinais miraculosos. Eu já expliquei para você que a expressão milagre é uma interpretação e uma má interpretação. Eram sinais miraculosos. Vou explicar por que novamente. Vamos imaginar que eu queira que você olhe para esse ventilador aqui, ok? Então o que eu faço? Eu pego a minha mão aqui, olha para a minha mão, e eu aponto para o ventilador. Mas qual é a minha ideia? Que você fique olhando para a minha mão? Que você olhe para onde? Para o ventilador. Mas a igreja em si mesmada e egoísta, ela fica olhando para a mão. Ela quer o sinal. Jesus, eu vou continuar no texto, tá? Não esqueci não. Jesus falou, essa geração incrédula pede um sinal. Mas não haverá um outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas, que esteve 3 dias no ventre do peixe. Por quê? Porque ele já tinha dado os sinais e mesmo assim foi rejeitado por Israel, pelos doutores da lei. Estão entendendo? E aí, a igreja está caindo no mesmo erro de Israel. Venha para a noite dos milagres. Venha para receber o milagre. Você troca facilmente o Deus do milagre pelo milagre de Deus. Mas estes foram sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo. Vou parar aí nessa expressão.
creiam que Jesus é o Cristo. A palavra Cristo, do grego, que é praticamente a mesma coisa, Christos, significa Messias. Messias. Para que vocês creiam que Jesus é o Messias. O Cristo não é sobrenome de Jesus. Rogério Quadra, Jesus Cristo. Não, não. É um título dado a um Messias que haveria de vir. Então, estes sinais foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o... E crendo, tenham vida em seu nome. Mas se você olhar um pouquinho antes no texto, você vai ver Jesus falando assim, porque você viu, você creu, Tomé. Muito mais bem-aventurado, Tomé, são aqueles que não e... Mas por que a gente precisa ver? Essa série de mensagens começou, meus irmãos, quando eu recebi um meme de internet de um pastor que disse ter orado para que Jesus expulsasse o espírito da gripe, e que havia 20 anos que ele não tinha gripe, 10 anos que ele não tinha gripe. E aí eles fizeram uma montagem, porque hoje, na globalização, todo mundo tem acesso a todas as informações, e esse pastor aparece no mesmo púlpito, em várias outras oportunidades, tossindo, espirrando, pedindo desculpa porque estava gripado. Só que a questão é que hoje, quem fala esquece, mas a mídia não esquece. E a gente está vivendo uma geração que a gente está perdendo a credibilidade. A geração evangélica do Brasil, a gente está se perdendo. Eu evito muito falar nomes aqui. Mas a Igreja Batista da Lagoinha, eu lembro que até o 5º ou o 6º CD deles, eu escutava tudo, sabia tudo de cor. Aí as igrejas tocavam só Batista da Lagoinha. E eu poderia falar o mesmo, por exemplo, eu tenho pessoas aqui oriundas da Bola de Neve. Eu tenho pessoas aqui oriundas da Renascer. Por isso que eu vivo falando para mim mesmo, Deus me livra. Porque a gente pode começar bem e não terminar bem. Quando o nosso coração se corrompe por dinheiro, por poder, por status. Hoje a gente vê a Ana Paula Valadão falando mal do irmão dela. E eles estão numa briga tremenda por causa de templos, de quem administra qual templo. A discussão agora, no meio evangélico brasileiro, eu estou falando ela, mas eu não quero falar sobre ela, eu estou falando sobre o que está acontecendo de uma forma geral. A discussão hoje área VIP, meus irmãos, igreja com área VIP. Hoje, as igrejas vão fazer curso na Disney para aprender neurolinguística e formas teatrais para que você se comova na hora do templo, na hora do culto. E essas igrejas arrastam multidões? Arrastam. E eu falo com Deus, se for para ter uma multidão e eu me perder, me deixa aqui com os 5 que Deus me deu, com 10 que Deus me deu, porque é isso que está acontecendo no meio evangélico do Brasil. Os pastores se perdendo na arrogância. Você vai para uma reunião de pastores e você discute na reunião de pastores quantos membros tem a sua igreja. Como se isso estivesse no nosso controle. Como se a minha habilidade de pregação ou como se a minha oratória pudesse fazer, ou como a minha sistematização pudesse fazer a minha igreja encher ou esvaziar. Então, se eu tenho uma igreja com milhares de membros, significa que eu sou um bom pastor. Mas e o Romário da Cristolândia? Quando que a igreja da Cristolândia aqui em Suzano vai estar cheia? Nunca. Porque o chamado dele não é esse. A questão é, eu sou frutífero? Como eu tenho avaliado a minha própria vida? Como eu tenho avaliado os meus frutos? Porque, irmãos,
Pelo amor de Deus. Se eu não dou fruto, eu seco, tal como a árvore. A gente está vivendo um tempo que para a gente pedir qualquer coisa hoje é nossa, a pessoa abrir mão do final de semana para fazer algo, nossa. Mas eu fico pensando no meu próprio coração, e também, tem gente que faz, mas faz pela motivação errada, faz para aparecer, faz pelo desejo de poder, faz pelo desejo do status. E você acha que essa pregação enche a igreja, meu irmão? Você acha que eu estou preocupado? Eu falei semana passada, confessei o meu pecado, quero confessar aqui novamente. Eu cometi o pecado da idolatria. Porque o pecado, nenhum idólatra sabe que ele é idólatra. Sabe o que eu idolatrei, meus irmãos? Pessoas. Porque eu vivi como pastor durante algum tempo, fazendo de tudo para agradar as pessoas, acreditando que eu tinha o poder de fazer alguém permanecer ou não permanecer. Sabe, a gente pode adorar por medo, ou a gente pode adorar por desejo, mas é a adoração do mesmo jeito. Você pode estar adorando o seu dinheiro por medo de passar dificuldade, ou você pode estar adorando o seu dinheiro por desejo de ter mais. A questão é que por medo ou por desejo, você está adorando do mesmo jeito. Quando a sua adoração não é ao Cristo, você adora do mesmo jeito. Você pode adorar uma comunidade de fé, porque aqui você recebe tapinha nas costas, pão quentinho, abraço do pastor. Ou você pode estar em uma comunidade de fé adorando o Cristo, que é o meu desejo. Por isso, meus irmãos, vou dizer aqui com todo o meu coração, com toda a liberdade no Espírito, se Deus tocar no seu coração, fique. Se Deus falar outra coisa para você, vá em paz. Fique em paz, vá em paz. Mas eu não adoro mais ninguém. E o meu compromisso é com o Cristo, o servo de Nazaré, aquele que se ajoelha e lava os pés dos discípulos. E enquanto eu puder fazer isso, eu vou fazer. Mas hoje nada me prende mais. Sabe o que é interessante sobre a idolatria, meus irmãos? É que ela parece que ela nos liberta, mas ela nos prende, ela nos aprisiona. Mas quando a gente se livra da idolatria, sai um peso do nosso coração e a gente sente liberdade. É alívio. O ano que vem é ano de eleição, tá? Pensa aí se você não tem adorado um políticozinho de estimação. De esquerda ou direita, tá? Pensa se você não está igualzinho o seu político, inclusive. Pensa. Que eu já estou dizendo aqui, assim, ó, nos grupos da igreja, assim como foram nos outros anos, meteu política no meio, está excluído, em nome de Jesus. Está expulso o demônio. Não é que a gente não possa falar de política. A gente discute, igreja discute políticas públicas, sobre relevância na cidade. Isso que a igreja deveria discutir. A gente deveria estar discutindo política pública para saber se tem órfão precisando da gente, para ver se tem viúva precisando da gente, para saber se tem pobre precisando da gente. Mas aí você põe a sua capa de PT ou a sua capa de PL, e Deus me livre de você, meu lado católico, me aguça aqui, ó. Porque você já não fala com o seu pai, você já não fala com o seu filho, você já não fala com o seu irmão, a pessoa se tornou violento e igualzinho às pessoas que você diz que você não percebe que você se tornou exatamente aquilo que você repugna. Eu tenho as minhas ideologias, quem caminha mais perto sabe, mas quando eu subo para o púlpito, cara, a minha ideologia é o Cristo. A minha ideologia é Jesus de Nazaré, que está acima de toda e qualquer ideologia humana.
Mas a minha questão não é essa. A minha questão é que quando a gente adora um ídolo, como a gente tem explicado durante todos esses textos, esses sermões, que a gente se torna parecido com o ídolo que a gente adora. E se a gente adorasse o Cristo, talvez a gente estivesse mais parecido com o Cristo. A gente estivesse mais disposto a lavar os pés uns dos outros. A gente estivesse mais disposto a amar uns aos outros. Porque olha o texto que ele fala. Este é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, e fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. E este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Versículo 16 e 17 do texto de João 15. É isso que o texto está falando. Então você quer ver o milagre? Eu falei para você grifar e não pedir? Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, versículo 7. Pedirão o que quiserem, lhes será concedido. Mas será concedido para quê? Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, assim vocês serão meus discípulos. Então, quando você quer o milagre é para o quê? Para glorificar o Pai e para dar fruto. Porque a videira, Israel, ela se tornou seca por quê? Por que Jesus amaldiçoou a figueira? Porque ela parou de dar fruto. Está complexo? Estou vendo todo mundo tão silencioso. Não vi nenhum glória a Deus. Não vi um aleluia. Esses batistas frios, né? Está fazendo sentido? Quero terminar. Talvez a gente não vá ver ninguém andando sobre as águas. A gente não vai ver ninguém multiplicando pães. Talvez a gente vá. Não sei. Porque desde o primeiro dia dessa série de milagres, eu disse que eu acredito em milagres. Eu acredito nos sinais. A questão é, por quê? Por que Deus faria esse milagre? Vou contar a história que eu já contei. Começo de ministério. Eu vou para a casa de uma família orar por um senhor que tem câncer. Gente, oração batista, não era oração fervorosa, não. Talvez eu nem estivesse entendendo as palavras que eu estava proferindo. Falei, Deus, cura esse homem. E a gente tem que orar. Principalmente quando você perceber desespero nas pessoas, você ora. Então não estou falando para você não orar. Não estou falando que não acredito no milagre. Estou falando que esse senhor não foi por causa da minha fé, foi curado. Câncer de próstata. Os filhos estavam todos desviados, voltaram. Um movimento bonito. Há 3 anos atrás, mais de 3 anos, a minha mãe morreu há 3 anos atrás. E ela teve o diagnóstico do câncer, então, há 7 anos atrás. Eu tive um negócio no coração que eu falei, minha mãe vai ser curada. Como se dependesse de mim. E do que a minha mãe morreu? De câncer na bexiga. Então a gente só precisa compreender que Deus tem planos, seus sonhos, e que não é, quando a gente vem aqui dar um testemunho, não significa que a mesma coisa que Deus fez na vida do Petrônio, Ele vai fazer na minha vida. Deus tem uma história para escrever na vida de cada um, tem um propósito para fazer na vida de cada um, mas a ideia central é de que a gente frutifique em Deus. E eu não sei se você entendeu esse texto, mas está dizendo que Ele é a videira, que nós somos os ramos, e que você só vai dar fruto se você estiver na videira. Não é no pastor, não é na Inova, não é no grupo de música. Você só vai dar fruto se você estiver na videira. Já contei essa história também, engraçada, trágica. A gente está bem no nosso casamento, pode contar. Quando está ruim, não pode contar, né?
Minha mulher está cerceando minha liberdade de expressão, meus irmãos. Que eu era adolescentão. E eu era praticante, sabe? Um cristão praticante. Aí chegou uma moça na igreja lá, eu li esse texto e falei, se eu permanecer nele, ele permanecer, eu vou pedir o que eu quiser, eu quero aquela moça lá. Agora eu vou ganhar terreno, Petrônia, aprende comigo. Eu dou graças a Deus que a minha oração não foi ouvida, amém? Me ajudem, irmãos, a fechar o meu almoço com chave de ouro. Eu dou graças a Deus que a minha oração não foi ouvida, amém? Olha o mulherão que Deus me deu. Mas era uma oração egoísta, de gente que não entende o que Deus está fazendo no mundo, de gente que quer controlar Deus, de gente que acha que está acima de Deus, que sabe, Deus, faz isso aqui para mim que é melhor. E no fundo, é o mesmo pecado de Gênesis, vendo Eva e depois deu a seu marido, porque eu não estou botando a culpa na Eva, de que o fruto era bom, agradável a dar conhecimento e se tornar como Deus, conhecedores do bem e do mal. E no fundo, esse desejo que a gente tem de controlar as coisas e as pessoas, é o nosso desejo de ser Deus. E a gente acha que a gente pode escolher o que é melhor para nós, e a gente diz, Deus, faz isso aqui, porque isso aqui é o que eu quero que o Senhor faça. E a gente lê Romanos capítulo 12 e fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas a gente só quer a vontade que é feita em nós, do jeito que a gente quer. E eu vou encerrar com isso, falando que hoje à noite nós vamos falar sobre como a mente de Deus é insondável. E como a nossa mente é pequena e mesquinha. E que o meu pedido para Deus é, Deus, não me torne adorador do meu próprio ventre. E se um dia for para me corromper por causa de dinheiro, de poder ou de status, que o Senhor ou me leve ou não faça com que essa igreja cresça, porque esse não é o meu desejo. Nós estamos no modelo de células, vocês sabem. O modelo de células pode levar ao crescimento? Pode. Mas eu não me corrompo ao modelo de célula, porque quem dá o crescimento é Jesus. E eu vou te dizer mais, não é o modelo. Talvez algumas das pessoas que revisitaram o modelo de célula tenham olhado para o que aconteceu em Atos dos Apóstolos e como eles adoravam a Deus no templo e nas casas. E eu acho isso maravilhoso, porque na célula você vai ter a oportunidade de conhecer e ser conhecido, ser chamado pelo nome, amar e ser amado, de partilhar. Mas teve gente querendo me impor aqui, e eu falei, não vai ser assim. Não é nisso que nós cremos. Então você pode visitar a nossa célula com tranquilidade de coração. E se você se tornar líder de célula, não vai ter ninguém com chicote para dizer para você o quanto você tem que crescer, tá bom? Não é sobre isso. Agora, é sobre ser frutífero também. É sobre ser servo também. Acho que é isso, irmãos. A gente encerra, precisamos falar sobre milagres. Eu tinha como projeto escrever um livro com vocês, no final, que ia se chamar O Rabino de Nazaré, que é o Cristo no seu contexto cultural. Só que é um novelo que quando você começa a puxar, o fio não para mais de vir. E aí eu estou me preparando para as mensagens e o novelo não pode, eu estou achando que só isso aqui já dá um livro. Então, se for para glorificar a Deus, a gente vai fazer, porque eu vou te falar, foi difícil encerrar, porque eu tenho mais coisa para dizer, mas daqui a pouco você vai falar, vai falar desse negócio de novo. Então, a gente está encerrando por aqui hoje. Semana que vem, nós não teremos uma pregação, nós teremos um estudo, que é, o nome do estudo é O Rabino de Nazaré. Então, é para você vir com papel, com caneta, com caderninho, semana que vem, vai ser a aula inaugural, e aí eu vou fazer essa aula inaugural aqui com vocês, aqui embaixo. Aí, se você tiver interesse de estudar Jesus no seu contexto cultural, Jesus em seu contexto judaico,
você, a partir da nossa aula inaugural, você vai ter a oportunidade, as mesmas pessoas que foram com a gente até o museu vão ter a oportunidade. Na semana que vem a banda vai tocar menos e a gente vai se dedicar ao estudo. Tá bem? Dá tempo ainda de você se matricular para isso, precisa da sua matrícula, vai ter chamada, vai ter quantidade de falta limite, se você quer estudar de verdade, você vai ter a oportunidade. Que é isso que eu tenho de melhor, por isso que hoje a minha esposa está resolvendo as coisas na igreja. Ah, mas se a sua esposa resolver as coisas na igreja, vai ter um monte de gente que vai embora. Teve gente que foi embora por causa disso. Eu falei, amém, tá bom, pode ir então. Tá tudo bem, porque lá em casa quem resolve é ela mesmo, então aqui ela resolve também e tá tudo bem. E se é esse o motivo que te leva a ir embora, porque você não gostou, tá tudo bem, então pode ir também, porque vai ser desse jeito aqui, tá bom? E agora, se você quiser ficar por causa de Jesus, você fica. Se você acha que o que a gente está falando tem coerência com Jesus, se testifica no seu coração que faz sentido, que a gente está sendo, tentando ser coerente com as Escrituras, zeloso com as Escrituras, aí você fica. Mas se você não quiser também, meu irmão, que Deus te abençoe, estando aqui onde você estiver, que Deus te leve em paz no Shalom de Deus e que Deus te traga em paz também no Shalom de Deus.